Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Um pouquinho fora do nosso estúdio hoje, porque a gente precisa falar sobre as últimas do Tricolor. Afinal de contas, ontem fechou a janela de transferências para a inscrição de jogadores no Campeonato Gaúcho e o Grêmio conseguiu colocar todos os jogadores no bid da CBF e, por consequência, estarão à disposição do técnico Gustavo Quinteiros para a reta final do Campeonato Gaúcho. Nós vamos falar também do jogo de hoje, afinal de contas, hoje tem Grêmio, hoje é dia de Ipiranga e Grêmio na última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Deveremos ter uma equipe alternativa lá em Ipiranga. A lista de relacionados divulgada pelo Grêmio tem uma série de garotos que chegaram ontem lá em Erechim, sem o técnico Gustavo Quinteiros. Quinteiros ficou em Porto Alegre para poder dar carga aos jogadores recém-chegados, poder dar um novo treinamento para eles, entenderem a forma de jogo que o treinador espera dos novos contratados, e isso foi colocado também pelo Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, que estava junto com a delegação na chegada lá em Erechim. Mas a gente precisa falar do time que enfrenta o Ipiranga hoje à tarde, não é verdade? A lista de relacionados do Grêmio tem os goleiros Adriel e Gabriel Grando, os zagueiros Gustavo Martins, Luiz Eduardo, garoto, hein? Natan Borges, outro garoto, e o Vieri aparecendo agora ali como um zagueiro e não mais como lateral, né? Graças a Deus, mas a tendência é que ele atue como um lateral hoje, tá? Os laterais ali, o João Lucas e o Wesley Costa. Os volantes, Camilo, Dodi, Kaique, PP, Ismael e Zorteia. Os meias, Monsalve e o Thiago. E os atacantes, André Henrique, Aravena, Arezo, Gabriel Mack e o Jefferson. Bom, um provável time do Grêmio para hoje à noite, tá? Hoje à tarde, 4h30. Todos os jogos são às 4h30, só para deixar bem claro, porque é a última rodada da primeira fase. Bom, provável Grêmio tem o goleiro Adriel, ganhando sua primeira oportunidade, João Lucas, Gustavo Martins, Natan e Vieri. O Camilo é uma possibilidade, tá? Lembrando que o PP perdeu muito espaço nos últimos jogos com o Quinteiros. É uma tendência, inclusive, que o PP seja negociado, então é importante que se coloque isso. O Camilo pode estrear hoje com a camisa do Grêmio e estrear já passando à frente do PP. Então, o Camilo é uma possibilidade para hoje, tendo o Dodi como parceiro ali na volância, Aravena, Monsalve, André Henrique. E no comando do ataque, o Arezo. Esse é o possível, o provável time do Grêmio para hoje à tarde contra o Ipiranga. A janela de transferências, ou melhor, a janela de inscrições, né, para atletas no Campeonato Gaúcho, ela fechou às 7 horas da noite de ontem, tá? Ela avançou um pouquinho, mas às 7 horas o Grêmio já tinha regularizado todo mundo no bid. Eu anotei aqui para mim não perder, porque são boas contratações. Olha só, Christian Oliveira, atacante, Christian Oliveira, o Kik Oliveira, né? O Francis Amuso, também atacante, um para a esquerda, um para a direita. Então o Grêmio acabou trazendo reforços que o próprio Gustavo Quinteiros pedia, jogadores de extrema, jogadores que viessem para dar velocidade, de imposição física e tudo mais. Aliás, sobre o Christian Oliveira, o Grêmio tem uma grande expectativa nesse nome. O Tricolor pagou 4 milhões e meio de dólares pelo jogador, vindo lá do Los Angeles. Inclusive, o Bielsa, né, técnico da seleção uruguaia, deu um conselho pro guri, né? Vai pro Brasil, porque lá é uma competição, é um jogo, aliás, é um jogo mais competitivo, é um jogo que tu vai te manter melhor e assim tu vai poder ficar no radar da seleção. Então ele veio para cá muito nessa intenção também. Então o Christian Oliveira, o Kiki Oliveira, é um jogador que o Grêmio aposta bastante como uma aposta, 22 anos, né? Aposta bastante como uma aposta, agora ficou legal, né? Mas enfim, olha só, o Wagner Leonardo, zagueiro que surpreendeu a todos ontem no final da tarde, uma negociação inclusive muito bem feita, guardada a 7 chaves, ninguém imaginava que era esse o zagueiro que o Grêmio estava negociando, contrato até dezembro de 2028, o Grêmio pagando 4 milhões e meio de dólares, então o Grêmio entrega o zagueiro ao Gustavo Quinteiros. O Lucas Esteves, lateral esquerdo, né, que a gente tanto precisava. O Luan Cândido, outro lateral esquerdo, ele vem para ser lateral, mas ele pode quebrar um galho como zagueiro, mas é lateral, né? É lateral. E o Camilo, né? Que foi inclusive anunciado e já tá no bid e pode estrear hoje à tarde. Pô, eu tô com hoje à noite, é hoje à tarde o jogo, tá? 4h30 da tarde. Pode estrear hoje à tarde contra o Ipiranga, tá? Então agora, gurizada, a responsabilidade é do Quinteiros, né?
porque estava indo para a coletiva, estava pedindo reforços, estava pedindo nomes, legal, o Grêmio precisava, vou abrir um pouquinho o vidro aqui, porque tá calor. Mas olha só, ele estava indo para as coletivas, estava pedindo reforços, estava pedindo para a direção trazer jogadores para suprir quem saiu no final do ano passado, e ele tinha razão, né? O Grêmio perdeu, tô falando em número, tá? Não tô falando em qualidade, tô falando em número. O Grêmio perdeu Rodrigo Caio, o Grêmio perdeu o Reinaldo, o Grêmio perdeu ali o Jeromel. Então são jogadores que, Diogo, mas são jogadores que já não atuavam mais em alto nível, ou jogadores que sempre deixavam a desejar. Mas quando precisava, tinha. Quando precisava, tinha. O grande ponto é que agora o próprio Quinteiro estava tendo que improvisar, e era esse o ponto que ele colocava nas coletivas. Só que agora a direção entregou os reforços. A direção foi. A direção foi bem, tá? A direção foi bem. Eu sei que a gente tem aquele asterisco, a direção tinha que ter entregue lá no início, tinha que ter entregue bem antes, para o treinador poder trabalhar com esses caras e tudo mais. Beleza, a gente pode até colocar esse asterisco, mas a direção foi bem. A direção conseguiu entregar 9 reforços para o Quinteiros, todos dentro do prazo que era preciso para poder estarem no Campeonato Gaúcho. Então ele vai ter agora esse tempo para trabalhar, esses jogadores eles vão atuando agora nos treinamentos e vão vendo como é que é a metodologia de jogo do Quinteiros. Eu acho que a direção foi bem, tá? Eu acho que a direção foi muito bem, não só na agilidade nessa reta final, mas também nos nomes contratados. Foram todos nomes dentro do que a gente podia, mas foram bons nomes. E eu não acho que foram tão caros assim como muita gente tem colocado, não, tá? Não acho isso, mas eu quero deixar minha opinião e quero saber a tua. Comenta aqui embaixo que é sempre muito importante, tá? Gurizada, olha só. Ontem, na chegada em Erechim, o Guto Peixoto, diretor de futebol, ele concedeu uma entrevista rápida ali aos jornalistas que por ali estavam e ele deixou bem claro que o Grêmio segue no mercado. O Grêmio segue com tratativas, segue conversando com jogadores, porque fechou a janela para poder inscrever jogadores no Campeonato Gaúcho. Mas a janela de transferências ela está aberta até o dia 28. Então o Grêmio pode daqui a pouco surpreender aí e anunciar mais um ou outro jogador para uma outra posição. Tá? Essa fase de contratações do Grêmio ela pode não ter encerrado ainda. Tá? O Guto Peixoto ele deixou claro que o Grêmio já tinha negociações com outros atletas, que o Grêmio já tinha conversas e que caso essas conversas não cheguem a um final feliz agora, esses nomes podem ser alinhavados para que no meio do ano voltem a conversar, voltem a ter uma ideia e daqui a pouco fechar um contrato. Eu lembro vocês, o próprio IR Mina, que o Grêmio procurou agora na reta final, é um jogador que está em fim de contrato no meio do ano. É um jogador que daqui a pouco o Grêmio deixa alinhavado. Ele não conseguiu a liberação lá com o Cagliari no final do ano. O Grêmio pode acertar coisa. No meio do ano, aliás, no final da temporada deles lá, o Grêmio pode anunciar esse jogador. Então, existem outras possibilidades, sim, que podem chegar agora, mas tem outros nomes que também podem acabar surpreendendo ali no meio do ano, tá? Sobre goleiros, para quem pede goleiro, quem acha que o Grêmio precisa contratar goleiros, esse nome já foi, essa posição já foi totalmente descartada. O Guto Peixoto já disse, olha, a gente tem o Grando, a gente tem o Volpe, a gente tem o Adriel, a gente tem bons goleiros e goleiros, pelo menos, está descartada a contratação nessa janela de transferências. Quando ele foi questionado sobre nomes, ainda para a zaga, tá? Ele foi questionado sobre o Rodrigão, do Zenit, e sobre o William Rocha, do CSKA. Ele deu uma risadinha. Ele deu uma risadinha. A pergunta do repórter foi assim: agora com a contratação do Wagner Leonardo, nomes como Rodrigão, nomes como William Rocha, esses nomes esfriam ou podem esquentar? E aí o Guto Peixoto deu uma risadinha e disse: olha, quem tem que me dizer isso é tu. Quem tem que dizer isso é tu, não trabalha com nomes, não fala nomes e tal. Então eu acho que tem uma possibilidade sim aí de daqui a pouco o Grêmio acabar trazendo mais um jogador para a posição. O Guto Peixoto fez questão de dizer nessa entrevista que é um pedido do técnico Gustavo Quinteiros, porque justamente o Grêmio vai disputar muitas competições agora. O Grêmio tem a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, o Grêmio tem o Gauchão, tem o Campeonato Brasileiro e o Grêmio quer ser competitivo em todas elas. E agora mesmo a gente já vai ter uma situação, porque vejam, hoje a gente atua contra
contra o Ipiranga. Então vai uma equipe alternativa com muitos guris. Se a gente tivesse outras peças disponíveis, se tivesse um grupo maior ainda, o Grêmio poderia colocar uma equipe ainda mais competitiva para o jogo de hoje. Então é nisso que está sendo baseada essas contratações e os pedidos do técnico Gustavo Quinteiros. Uma equipe, um grupo competitivo, não só um time, né? Um time acaba muitas vezes sendo muito desgastado. Sobre possibilidades de saída, o Guto Peixoto deixou bem claro, qualquer jogador pode sair, mas a proposta tem que ser muito vantajosa. Vantajosa a ponto do Grêmio olhar para o mercado, já ter um substituto, comprar este substituto e ainda sobrar dinheiro. Diogo, quer dizer que vai sair mais gente? Se chegar uma excelente proposta e o Grêmio olhar para o mercado e ver, bom, esse aqui pode substituir fulano. Quanto é que é? Ah, é tanto. Bom, se eu pagar ele, sobra grana. Aí o Grêmio vai e faz o negócio. Tem que comprar um substituto à altura e sobrar dinheiro. Se essa proposta for nesse nível, for nesse tamanho, qualquer jogador pode ser negociado, tá bom? Bom, eu acho que é isso aí, gurizada. Dei uma passada bem rápida aqui sobre todos os pontos. Hoje o Grêmio atua, então, contra o Ipiranga às 4h30 da tarde. Como eu disse, o Gustavo Quinteiros não viajou, ficou em Porto Alegre trabalhando com o elenco que vai para jogar a Copa do Brasil. O Leandro De Zábato é quem comanda a equipe hoje à beira do gramado. Valeu? Um grande abraço a todos. Deixa o teu like aqui embaixo, que é sempre muito importante. A qualquer momento eu volto com outras informações aqui do nosso tricolor. Comenta aqui embaixo o que tu achou das contratações.